Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 3 de abril de 2012. E para maiores informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 17ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. O primeiro vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, dispõe de até 9 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, faço o esforço hoje de estar presente nesta reunião, haja vista que tive um... Tem que se acertar aí. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, faço o esforço de estar presente nesta reunião, haja vista que passei por um procedimento pequeno cirúrgico, onde fui aconselhado que não viesse, mas como bom filho não foge à luta, e é importante que todos nós, na cidade de Nova Friburgo, nesse momento, possamos superar desafios e adversidades. Estou aqui para participar desta reunião, haja vista que, na minha vida, sempre, todos os dias, são de grandes emoções. Sejam emoções tristes, emoções alegres, mas viver e navegar é preciso. Então, vamos que vamos. Vereador Marcelo Verli, presidente Luciano Faria, fui procurado por uma moradora, Ana Cláudia, que mora no bairro Rui Sanglar, onde o grande objetivo dela era achar a sua mãe. Ela que, quando nasceu, há 36 anos atrás, foi dada para uma família e precisava que a mãe assim o fizesse, porque não teve apoiamento na época de sua mãe, no caso a avó da Ana Cláudia, e não teve apoiamento do pai da criança, porque tinha um relacionamento de 3 meses, e o pai não quis assumir, e a Ana Cláudia foi dada para uma família para ser criada. Ato contínuo, 36 anos depois, eu fiz uma matéria para Nova TV, onde visitei a casa da Ana Cláudia, mais dos 300 degraus acima, para chegar até a residência dela, lá no alto do Rui Sanglar, à noite. Ela com 2 filhos, ela é muito conhecida, tem uma queimadura no rosto, porque quando criança, a mãe dela tinha 3 filhos naturais e ela adotada. E um dos filhos era viciado em cheirar tiner. E a mãe, toda vez que via o filho cheirando tiner, entornava o tiner e botava fogo para que ele não usasse. Mãe doente, acamada, Ana Cláudia viu o irmão usando o tiner. Ela pegou o tiner, botou no chão, foi botar fogo, veio fogo no rosto dela, queimou o rosto, queimou o braço, e ela ficou um tempo internada, desenganada, e conseguiu sobreviver. E eu fiz essa matéria e um pastor Jorge, lá do Jardim Califórnia, ele me ligou falando que sabia que era muita coincidência o nome da mãe da Ana Cláudia, o nome da avó, e o pastor conhece toda a família, porque a família fazia parte da igreja dele. Ato contínuo, pegou o telefone, ligou para a casa da mãe natural da Ana Cláudia, perguntando se ela tinha alguma filha perdida. A senhora Graça começou a chorar e o pastor identificou que ali realmente era a família da Ana Cláudia. Peguei a Ana Cláudia à noite, peguei o pastor,
fomos à casa da mãe e fizemos um encontro 36 anos depois da Ana Cláudia com a sua mãe natural. Conheceu ela que não tinha parente nenhum, ganhou irmãos, ganhou sobrinho, ganhou mãe. O pai trabalhava na Usabra e o pai não quis assumir, a mãe perdeu o contato, estabeleceu um outro casamento e é feliz no outro casamento e conseguiu unir esta família através do meu, do seu, do nosso canal de televisão, a Nova TV, e através da minha iniciativa. Falo isso de boca cheia, mesmo estando com um procedimento cirúrgico na boca, mas não corri, estou aqui. Porque quando eu estabeleci de fazer um canal de televisão em Friburgo, era justamente para fazer o diferencial. E se nenhuma atitude, e várias delas deram certo, tivesse dado certo, e somente essa de ter achado, 36 anos depois, a mãe da Ana Cláudia, já estaria justificado a minha atuação na televisão. Mas navegar é preciso. Fui chamado de madrugada na segunda-feira, no Hospital Raul Sertã. 4 horas da manhã começou a tocar o meu celular. Atendi, aí eram pessoas que estavam na fila para marcar angiologistas. 4h30, mais pessoas na fila para marcar angiologistas. E começaram a pedir para que eu fosse no hospital, mesmo chegando tarde de um trabalho. Eu fui até o Hospital Raul Sertã, cheguei lá por volta de umas 4h40, 4h50 da manhã, e tinham cerca de 100 pessoas e um cartaz. 25 fichas serão dadas no dia de hoje. Aí fui entrevistando um por um. Ao final, tiveram cerca de 200 pessoas na fila para poder pegar fichas para angiologista. Pasme, vereador Manel Martins, vereador Isaac Demani, vereador Vanô. Uma senhora se aproximou de mim e falou, eu falei, você chegou aqui que horas? Não, eu estou aqui porque eu vendo ficha. Eu já tinha feito matéria com ela e ela estava lá de boca cheia falando que vendia ficha e que tinha 5 pessoas na fila que ela ia vender R$30, R$40 cada ficha. Fora ela, essas pessoas que estavam administradas por ela, tinham outras pessoas na fila que estavam ali com o objetivo de vender ficha. E eu fui filmar um desses senhores, ele veio e me agrediu, me deu um empurrão, óbvio, lei de Newton, para toda ação, uma reação em mesma força, intensidade contrária, assim eu fiz, e mesmo assim o rapaz, esse senhor que estava na fila, pegou a ficha e vendeu por R$40. E mais de 200 pessoas e 25 fichas. Ato contínuo, liguei para o doutor Renato Abirrame, me atendeu por volta de 5 horas da manhã e falou que não tinha jeito, que não tinha médicos o suficiente para atender aquela fila e que ele ia entrar em contato com o doutor Egídio. Depois fiquei ligando para o celular do doutor Renato, não consegui mais falar com ele. Liguei para o doutor Egídio. O doutor Egídio fez o seguinte, até uma atitude de bom senso, porque ele próprio é um médico angiologista que ia atender aquelas 25 pessoas. Fiz pedido a ele e ele ampliou de 25 para 50 fichas. Se não tivesse conseguido nada na TV, tivesse conseguido atender essas 25 pessoas, já estaria satisfeito. Mas navegar é preciso, vereador Vanô. Vamos que vamos. Fui a São José do Vale do Rio Preto, terra do meu amigo prefeito Adilson Faraco, município que tem a sua economia baseada na criação de frangos, fornece para o Brasil, quiçá para o mundo. A gente acompanhou pela TV uma senhora que caiu dentro do rio, foi levada e que conseguiu se segurar na corda, puxaram e conseguiram salvar. E o Luciano Huck foi lá e deu uma casa para ela. E o Adilson, sendo meu amigo, a gente tem aqui, eu quero agradecer a atenção que todos os vereadores deram ao doutor Vicente Alfaia, que conseguiu atrair um grupo de empresários espanhóis para que possam investir, possam fazer investimentos em nossa cidade com relação à questão de habitação
E peguei o doutor Vicente, convidei para que ele fosse a uma fazenda em São José do Vale do Rio Preto, onde tem 3 lagos, tem uma hidroelétrica própria, e tem várias oportunidades de negócio, além de terras para a construção de casas. Entrei em contato com o prefeito, entrei em contato com o doutor Vicente, com o doutor Sérgio, dono da fazenda, fiz a triangulação e, por esses dias, vai ser viabilizada a instalação de casas em São José do Vale do Rio Preto, através de minhas atitudes e filmadas pela TV. Navegar é preciso. Fui em vários locais da cidade esse último final de semana, onde identifiquei aquilo que toda a sociedade friburguense, infelizmente, está constatando. A quantidade de buracos que a cidade de Nova Friburgo tem. Você vai em Varginha, você vai em Amparo, São Geraldo, Salinas, Santa Cruz, você vai para Lumiar. Infelizmente, essa é uma atitude, é um problema que é comum em toda a sociedade. Tenho uma indicação que eu já fiz para que se fizesse uma espécie de uma patrulha, onde tivesse caminhões, tivessem trabalhadores e equipamentos para que se pudesse tapar esses buracos. O vereador Vanô, que já foi secretário de Serviços Públicos, desempenhou um relevante serviço frente àquela secretaria, sabe a quantidade de pedidos que recebeu, a quantidade que fez e, pelo tempo exíguo, sabe a quantidade que ainda falta. É necessário que a prefeitura tome conhecimento e que possa viabilizar atitudes para resolver esta problemática que, infelizmente, assola a toda a cidade, que todos nós sabemos o quanto é importante o ir e vir do cidadão, dos nossos carros e assim sucessivamente. Por outro lado, para toda atitude negativa tem uma positiva. Quem ganha com isso, vereador Marcelo Verli, são os donos de oficinas que têm frequentemente uma fila de automóveis para poder mexer na suspensão devido à quantidade de buracos que, infelizmente, a nossa sociedade assim tem acontecido. Recebi uma ligação agora de tarde de um garoto que perdeu a sua família no Jardilândia, onde a senhora que adotou o garoto, quando foi soterrado, a senhora morreu e a criança de 9 anos ficou abraçado com a mãe e quebrou a perna. Foi procurar ortopedista no hospital, não conseguiu. Foi procurar ortopedista na UPA, não conseguiu. E a criança com 9 anos, que era normal, entre aspas, e que, devido à tragédia, sofreu esse acidente e a perna da criança foi solidificada, calcificada de maneira errada, e agora a criança não consegue uma operação, alguma atitude na área da medicina que pudesse corrigir. E me remeto à questão da UPA, vereador Márcio Damasio, que quando o governador Sérgio Cabral estava presente dentro de seu gabinete e me chamou para que lá eu fosse, eu já falei isso aqui por várias vezes, não custa nada lembrar, e ele estava decidindo pela UPA de Teresópolis e pela UPA de Petrópolis. E eu falei, governador, e a nossa Nova Friburgo? Você tem que viabilizar uma UPA para Friburgo. Ele falou, tá certo, faz o pedido do vereador e vamos botar a UPA para Friburgo. Então, o que acontece, vereador Isaac Demani, vereador Reinaldo Rodrigues? A questão da saúde, a questão do meio ambiente, a questão do trânsito, a questão dos próprios funcionários, haja vista que a gente teve uma reunião, vereador Cláudio Damião, o vereador estava presente com o prefeito ontem, e o prefeito próprio disse o seguinte, que a prefeitura tem 7.000 funcionários e que todos os órgãos da prefeitura faltam funcionários. O vereador Reinaldo Rodrigues há de convir que, com certeza, a gente precisa de um choque de gestão. A gente precisa que se faça um censo, a gente precisa, na cidade de Nova Friburgo, um prefeito que trabalhe todos os dias, o dia inteiro. A gente precisa de uma prefeitura que trabalhe 24 horas sem parar.
Conforme eu já disse aqui na tribuna, infelizmente a nossa cidade serviu como exemplo, como símbolo da malversação do dinheiro público. Para que a gente possa reverter essas atitudes negativas da nossa cidade, a única maneira é você enxergar algo que possa ser feito, que seja o diferencial com relação aos 5.565 municípios que existem no país, ou seja, algo que possa chamar a atenção. Creio eu que essa questão da prefeitura funcionar 24 horas, que possa fazer avaliação de cada funcionário, de cada cidadão da prefeitura aonde está. Recebi a informação de uma das funcionárias da Secretaria de Administração, onde o vereador Marcelo Verli, por algum tempo, foi secretário de Administração, que ela me disse que, óbvio, não são todos, não pode ser regra geral, mas um ou outro chega lá, assina o ponto, some o dia inteiro e depois aparece. Que outros nem aparecem e depois chegam lá reclamando de determinadas atitudes quando são repreendidos pelos seus chefes. Então, a prefeitura precisa, não estou falando que não tenha, mas que necessita, de pulso, de comando. Alguém que bata na mesa, alguém que chame a responsabilidade, não tão somente os gastos que são feitos pela prefeitura, a atração de novos investimentos, o próprio horário de funcionamento, você saber quem são os funcionários, aonde estão e o que estão fazendo, e mais que isso, você tentar, e tem que conseguir, fazer com que a prefeitura trabalhe 24 horas a serviço da comunidade. Por derradeiro, hoje, de tarde, agora à tarde, recebi ligações ainda do Hospital Raul Sertã de pessoas reclamando do atendimento com relação a pediatras e com relação a ortopedistas. O prefeito externou para a gente que a única solução é a questão da OS. Conclua. Mas vejo que se as excelências conseguirem fazer com que o levantamento dos gastos da prefeitura, atração de novos investimentos e, principalmente, um choque de gestão na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde o prefeito trabalhe todos os dias, o dia inteiro, e também seus subordinados, é o início para que se possa dar essa volta por cima que o nosso povo tanto anseia em nossa sociedade. Tem mais outros assuntos, mas obrigado por tudo. Próximo vereador inscrito, vereador Vanozinho, também dispõe de 9 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, a gente tem hora que se encontra em cada situação que a gente não sabe como faz para resolver. Eu fui procurado na quinta-feira passada, vereador Manuel Martins, com uma pessoa, um comerciante lá do distrito, que tinha um garoto, não sei se Vossa Excelência soube disso, o vereador Márcio Damasio, um garoto de apenas 10 anos de idade e que estava com atitudes não dignas, entrando dentro dos comércios, apanhando mercadorias, saindo, entrou no mercado, pegou uma bicicleta, saiu com a bicicleta, tiveram que correr atrás, apanhar a bicicleta, entrando dentro dos carros das pessoas. Um garoto de 10 anos. Isso era na quinta-feira que me procuraram à noite, e já teriam ligado para todos os órgãos existentes na nossa cidade, e paz para os senhores vereadores, por 24 horas não tinham sido tomadas nenhuma medida para resolver aquele problema. De imediato, entrei em contato com o Conselho Tutelar, e o garoto ainda estava ali na rua, eu fui conversar com o garoto e eu senti o desequilíbrio da criança, e preocupado até com a própria vida da criança, que estava entrando na frente dos veículos que estavam passando naquela RJ 130, uma estrada perigosa, até devido a esses caminhões que estão transportando aí um grande volume de terra, levando lá para a conquista do centro da cidade, e entrando em contato com o Conselho Tutelar, com todos os órgãos, com assistência social, com todos os órgãos competentes na quinta-feira,
os moradores não conseguiram retorno nenhum para que aquele problema fosse resolvido. De imediato, eu tentei procurar algumas pessoas na comunidade para saber quem era da família, o pai e mãe do garoto, para que a gente pudesse chegar à família e ver o que podia fazer para ajudá-los. E quando cheguei e fui à casa dele, descobrindo a casa do garoto, a mãe do garoto com problema de saúde, estava quase acamada, se locomovendo com muita dificuldade. O padrasto desesperado, que não sabia já qual a medida que tomava, que o garoto vinha há dias, há tempos, tendo esse comportamento, precisando de tratamento psiquiátrico, tratamento, enfim, de vários atendimentos sociais, e até aquele momento eles estavam desesperados, que não sabiam o que fazer. De imediato, a gente procurou dar o remédio ao garoto, que eles solicitaram, a própria família. Levamos o garoto para casa, depois de muita conversa, e até aquele momento, até sexta-feira, quinta, sexta, até sábado, ninguém compareceu, nenhum órgão, depois de muito telefonema de todos os comércios da sede terceiro, de todos os comércios. O que eu estou falando é todos os comércios. E nenhum órgão assistencial, nenhum conselho tutelar, nenhum órgão do poder público foi dado assistência naquele momento àquela criança. Chega no sábado, de manhã, da mesma forma, o garoto continuava na rua, com todo aquele problema psiquiátrico, com todo aquele problema que ele estava, invadindo os comércios, parando os carros, entrando nos veículos, apanhando bolsa, não porque ele era um bandido ou qualquer coisa que vale, até pela idade, mas pelo problema que ele tinha. E eu, de imediato, peguei o garoto, depois de muita conversa, coloquei no veículo e tive que tomar a atitude de trazer o conselho tutelar. Aí trouxemos ao conselho tutelar e, paz, meus senhores, tinham mais, quando foi dado o nome do garoto, tinha já um processo montado no conselho tutelar com mais de 100 folhas. Mais de 100 folhas. E esse garoto ainda estava nas ruas. Esse garoto não tinha condições ele não tinha família, pelo que a gente via. Não menosprezando a mãe e o padrasto, mas eles não tinham condições mais psicológicas de conviver com aquele problema que estava passando o garoto. E prontamente, queria aqui até agradecer, que do momento que cheguei, agradecer ao guarda municipal que estava ali e a conselheira Denise, a quem nos deu atenção, e a gente teve que comprar o remédio de novo, dar ao garoto, e a conselheira, junto com esse guarda municipal, que deu até onde... Eu até me fugiu o nome do guarda municipal. E deu até onde assistente social e deu uma ajuda conselheira para que acalmasse o garoto e controlasse o garoto, porque ele queria sair já para a rua aqui no centro da cidade para continuar a vida que ele queria continuar. E o que acontece? Mais tarde ele volta para casa, o conselho tutelar leva ele para casa. O que ocorre domingo? O garoto de novo na rua. Tudo de novo. A gente preocupado e tal. O que acontece na segunda? De novo, o garoto na rua, o mesmo problema. O que acontece hoje, terça-feira, antes de eu vir para cá? O garoto na rua, o mesmo problema. Gente, que cidade que nós estamos? Não tem uma casa, não tem estrutura, não tem um órgão para tomar atitude e internar esse garoto, dar assistência à família, uma vez que ele não tem condições. Não adianta levar ele para a casa dele, e com certeza, tanto a conselheira tutelar quanto a assistente social que foi à casa dele, provavelmente constatou que ele não tem condições.